Fala, nação tricolor. Raul Soares entrando em campo claro para falar sobre Fortaleza Esporte Clube, que tem partida importante válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Vasco, Vasco e Fortaleza lá no São Januário. A gente sabe que é complicado, Fortaleza nunca venceu lá, tem tabu, mais um tabu, né, para o Voivoda quebrar, tentar quebrar. Não é fácil, até porque o Vasco precisa dessa vitória a todo custo. O Vasco hoje é o 17º lugar no Campeonato Brasileiro, só tem 2 vitórias, teve troca de treinador, né? O Diniz assumiu e não venceu pela Sul-Americana na sua estreia. Contra o Fortaleza tem a estreia pelo Campeonato Brasileiro, mas de fato as atuações do Vasco em si não são muito boas, né? E precisa procurar vencer, tomara que não seja contra o Fortaleza. Para isso, Fortaleza conta com uma certa invencibilidade. São muitos empates, mas o fato é que Fortaleza está praticamente um mês sem perder. Já o Vasco está um mês, mais de um mês, inclusive, sem vencer. A gente vai ter que se segurar nisso para, quem sabe, acreditar nessa vitória do Fortaleza. A gente não mais pensar em zona de rebaixamento, consolidar essa possível virada de chave e aí pensar, né, em pretensões maiores no campeonato, que seria muito importante. Mas tudo isso e muito mais, panoramas, né, de como pode terminar essa noite de sábado. São 3 partidas, se eu não me engano. A gente vai analisar a tabela para ver onde Fortaleza pode terminar. Enfim, tudo isso a gente vai falar e discutir mais logo depois da vinheta. 2 segundinhos, a gente volta para discutir Vasco e Fortaleza na noite desse sábado, 6h30, no São Januário. Vamos lá, pessoal. Para começar a entender o histórico do confronto, eu trouxe aqui o histórico desde 1984. O GE soltou, né, na sua matéria. A gente vai poder dar essa analisada. E assim, a gente sabe, obviamente, que não é um retrospecto positivo. Fortaleza nunca venceu lá, mas o principal ponto aqui para a gente analisar é que muitos desses resultados, inclusive, são derrotas, né? Então é um confronto dificílimo historicamente para o Fortaleza. A gente conta ali, ó, com um empate. Vamos ver, ó, 2023, um em 2005, um em 2020 e apenas isso, né? 3 empates. Todos os restantes dos resultados de 1984 até 2024 são vitórias do Vasco. E aí fica um retrospecto complicado para a gente reverter um tabu em que o Voivoda vai ter que dar um jeito de conseguir quebrar. Mas assim, a gente tem também no que se apoiar, tá? E eu já trouxe outro dado aqui muito importante que eu vou trazer para vocês sobre o momento do Fortaleza nesse recorte de um mês, mais ou menos, que a gente tem uma virada de chave. Podemos dizer assim que Fortaleza melhorou sua atuação, tá? Eu acho que a virada de chave a gente consegue conversar mais sobre isso, do São Paulo para frente. Antes disso, a gente viu um Fortaleza oscilante, mas que demonstrava dar sinais que iria melhorar sua atuação. E aí a gente fala hoje de um Fortaleza que está há quase um mês sem perder, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês os dados, ó. Sequência invicta do Fortaleza em 2025. Começou com o Atlético Bucaramanga, que é a primeira partida, tá? A partida que aconteceu lá na Colômbia, 1-1 Fortaleza. O Sport contra o Fortaleza, 0-0 na Ilha do Retiro. Retrô e Fortaleza, 1-1. São Paulo e Fortaleza, 0-0. É claro, a gente está falando de muitos empates e foi um processo que aconteceu no Fortaleza. Esse empate em específico do São Paulo e Fortaleza, talvez aqui a gente de fato conseguiu ver um meio-campo mais compacto, uma zaga mais sólida, enfim. Aqui a gente viu um sistema defensivo funcionando e o Fortaleza ainda pecou um pouco no ataque, tá? Claro que sofremos um pouco contra o São Paulo também, mas no geral, destaque inclusive para pênalti defendido, né, do João Ricardo, mas no geral a gente viu uma melhora circunstancial do Fortaleza dessa partida e essa melhora ela se consolidou daqui para frente, né? A gente viu um 4-0 contra o Colo-Colo em que Colo-Colo não viu a cor da bola, um Fortaleza e Juventude também, que foi um verdadeiro atropelo, principalmente no segundo tempo, um Fortaleza muito intenso, que conseguiu manter o ritmo de jogo e durante as trocas, né, substituições, ou manteve o mesmo nível técnico, ou quem sabe até aumentou. Então foi uma partida também bem significativa do Fortaleza, gols dos atacantes, aquele gol barra Breno Lopes e Marinho, o Ciro fez gol, o Davidson fez gol, volta do gol do Caleb, também muito importante, para quem sabe dar esse ânimo, enfim, é uma vitória consistente do Fortaleza sobre o Juventude. E aí a gente tem a última partida do Fortaleza contra o Atlético Bucaramanga, aquele 0-0.
que a gente viu, né, na Arena Castelão e que faltou muito capricho. Fortaleza teve muito mais finalização, teve mais volume de jogo, merecia ter vencido, merecia sim partes, né? Porque querendo ou não, ser letal faz parte do futebol e se não foi, fica complicado a gente falar que mereceu. Mas o fato é que, a termos de volume, o Fortaleza teve muito mais. Infelizmente, estava muito ansioso, pecou demais nas finalizações e saímos com 0-0 e vamos ter que resolver na Argentina, tá? Mas isso é papo para daqui a 2 semanas, mais ou menos. Hoje a gente fala de Fortaleza e Vasco, e um Fortaleza que tem um retrospecto de praticamente um mês sem perder, para quem sabe a gente acreditar, né, na vitória contra o Vasco nesse São Januário, que a gente nunca venceu. Estamos num momento invicto, um mês de invencibilidade, e ainda temos outra coisa para nos apoiar. Eu vou trazer imediatamente aqui na tela para vocês, tá? Que é o retrospecto agora do Vasco, tá? Se o Fortaleza tá há um mês praticamente sem perder, o Vasco, por sua vez, está há mais de um mês sem vencer. Não à toa teve troca de treinador, né? A última vitória do Vasco foi lá no São Januário, ó, esse 3-1 contra o Sport. De lá para cá, isso foi no início ainda de abril. De lá para cá, o Vasco não sabe o que é vencer. Ó. Desde então, o Scred Carioca acumulou 6 derrotas e 3 empates. Em meio a uma sequência negativa, o time não triunfa em casa há 3 partidas, aumentando a pressão sobre o time, comandado por Fernando Diniz. Ele que, claro, vai para sua estreia no Campeonato Brasileiro, já estreou na Sul-Americana, não venceu. E aí, claro, vai tentar vencer contra o Fortaleza, coisa que a gente espera que não aconteça. Então vamos lá. A gente trouxe um retrospecto geral negativo, né? O Fortaleza nunca venceu no São Januário, mas o momento é muito propício para o Fortaleza fazer uma boa partida lá. A gente, como eu trouxe, né? Fala de um Fortaleza que não perde há praticamente um mês contra um Vasco que não ganha há mais de um mês. Eu sei que, no geral, em momentos ruins, isso tende a ser o Fortaleza ressuscitando mais um time, mas eu confesso que, pelas atuações que a gente vem vendo do Fortaleza, eu estou esperançoso por uma grande partida. Não acho que de forma alguma vai ser uma partida fácil, até porque, deixa eu trazer a tabela do Campeonato Brasileiro para mostrar para vocês como o Vasco precisa a todo custo dessa vitória, né? Ó, o Vasco, no momento, ele é o 17º lugar do campeonato, só tem 2 vitórias, é, atuações complicadas do Vasco, tá oscilando muito durante as partidas, e aqui trazendo, né, em 8 jogos, apenas 7 pontos, e o Vasco tem um saldo de gol ainda de -4. Situação complicada para o clube Cruz Maltino, que vai tentar vencer, obviamente, para se livrar dessa situação. O Fortaleza hoje, tá? A gente fala aqui do dia 16/5, sexta-feira. Hoje o Fortaleza é o 11º lugar do campeonato, tem 10 pontos em 8 jogos, mas também só tem 2 vitórias. Por quê? Porque empatou muito. Inclusive, eu trouxe agora há pouco o retrospecto e a gente viu, né? Vários empates do Fortaleza em diversas competições. 2 empates contra o Bucaramanga na Libertadores, empate contra o Retrô na Copa do Brasil, empate contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, enfim, são muitos empates. E isso refletiu na tabela do Campeonato Brasileiro do Fortaleza, que hoje só tem 2 vitórias e um saldo de gol de 5 positivo. Tenta vencer para mirar, quem sabe, coisas maiores no campeonato. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou simular só a noite de sábado dessa rodada para a gente ter mais ou menos uma noção de como a gente pode acabar essa noite de sábado e única e exclusivamente isso, tá? Porque se eu for analisar todos os resultados, o vídeo vai acabar ficando muito comprido. Já falei demais, mas vamos ver, ó. Na noite de sábado, a gente tem Ceará e Sport, jogo que abre a rodada, né, do campeonato. Temos que acontece às 4 horas. Temos Vasco e Fortaleza, jogo que acontece às 6h30, lá no Rio de Janeiro, obviamente, São Januário, a gente trouxe todo o retrospecto. E a gente também tem São Paulo e Grêmio, o jogo que acontece às 9 horas, lá no Murumbis. Vamos lá, né? Eu não vou ser também tão clubista ao ponto de achar que o Sport na draga de estar vindo de uma goleada contra o Cruzeiro, um treinador que parece que está bem perdido, né? Treinador novo, inclusive. E o Ceará que vive um momento bom, dado as circunstâncias do Ceará, né? O investimento que o Ceará fez e joga dentro de casa. Eu não vou ser clubista ao ponto de colocar uma vitória do Sport, não acho que vai acontecer, acho muito pouco provável, mas também não vou botar a vitória, tá? Então vamos de 1-1. Quem sabe o Sport comece ali a atuar bem, comece a entregar alguma coisa para o seu torcedor. Raul, você acredita muito nisso?
Não, tá? O time do Sport tá uma draga de fato. Não vejo ele vencendo essa partida de forma alguma. E esse empate, inclusive, é uma projeção extremamente otimista para o Vitória, tá? Ou, desculpa, para o Sport. Mas vamos deixar 1-1 e ver o que acontece. O que acontece. Para Vasco e Fortaleza, vamos colocar uma vitória histórica do Fortaleza aqui, 2-1. O Verratti deve fazer pelo menos um gol de cabeça aqui. O cara, para fazer gol de cabeça é muito complicado marcar a bola aérea do Vasco com o Verratti dentro de campo. Mas botar esse gol, um golzinho do Verratti aqui, botar 2 gols para Fortaleza. E a última partida aqui, São Paulo e Grêmio. Cara, os dois clubes estão numa situação bem complicada, né? O São Paulo é o 16º, o Grêmio é o 15º. Dois times que têm bons elencos de verdade, mas o São Paulo principalmente, né? Empata demais, era um time que até a última rodada estava invicto, perdeu para o Palmeiras. O Grêmio oscila muito, consegue boas atuações, às vezes consegue até gol, como foi na última partida contra o Red Bull Bragantino, mas infelizmente oscila, tanto que o Red Bull empatou quase que imediatamente, para a alegria de quem acompanha o Farid, né? Inclusive, vou colocar um empatezinho. Não, é no Morumbi o jogo. Eu acho que o São Paulo vai vencer. Até porque o São Paulo vem de uma classificação na Libertadores, vem motivado, né? Vou colocar uma vitóriazinha aqui por 2-1 também para o São Paulo contra o Grêmio, tá? Se essa projeção aqui estiver correta, a gente teria no final da nossa noite de sábado Fortaleza em sexto lugar com 13 pontos, o São Paulo em 10º lugar com 12 e o Grêmio continuaria ali na briga para não cair em 16º. Não teria sido ultrapassado pelo Vasco, porque nessa projeção o Fortaleza teria vencido, né? Então o Grêmio terminaria ali em 16º. Tudo isso na noite de sábado. Trazer o restante da rodada para vocês, só para a gente fechar o vídeo. A gente ainda tem Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Bahia e Vitória, o Bavi aqui às 4 horas do domingo, jogo importante, Bahia joga em casa, e o Vitória precisa vencer para continuar fugindo do Z4, né? Juventude Fluminense, Flamengo e Botafogo, outro clássico, Red Bull Bragantino e Palmeiras, que não dá tanto para chamar de clássico, mas enfim, são times da mesma região, né, do mesmo estado que jogam a primeira divisão. Cruzeiro e Atlético Mineiro, outro clássico, e clássico no Mineirão, com um Cruzeiro que vem embalado, venceu o Flamengo, goleou, né? Inclusive também o próprio Sport na última rodada. Então, outro clássico em que o Cruzeiro vem embalado, jogar dentro de casa, e o Atlético Mineiro vai tentar medir forças com esse Cruzeiro. E por fim, para fechar a rodada, o Internacional enfrenta o Mirassol às 8h30 lá no Beira Rio, tá? Rodada de clássicos no geral, né? Rodada de clássicos, jogos importantes. Mas, enfim, as projeções para a noite de sábado são essas. A partida é complicada, como eu falei para vocês, mas vamos acreditar que o nosso Lion vai sair vitorioso, vai vencer e vai brigar lá em cima, que é o que a gente espera para o campeonato. Seria muito importante ver o Fortaleza voltar a performar no G10, né? Nessa projeção ele ficou em sexto lugar no final da noite de sábado, então ia ser legal a gente ver de novo o Fortaleza brigando lá em cima. Para isso, tem que quebrar tabu contra o Vasco e a gente espera que isso aconteça. No mais, galera, estou fechando a tampa desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É importante a gente trazer um pouco desse panorama. Fiquem com a gente, tá? Nas lives, nos vídeos. Deixa o like aqui, comente. Enfim, engaje. Traga a sua opinião se o Fortaleza quebra esse tabu ou não. Vai vencer esse Vasco. No mais, um forte abraço. A gente se vê. Fiquem com Deus. Valeu!